Um outro ponto importantíssimo da participação dos padres é na apologética, né? Vamos ver os grandes apologistas da igreja, o próprio Santo Irineu, o próprio Santo Agostinho, Tertuliano, São Justino, né? Esses homens eles escreviam para os imperadores, né? Por exemplo, Aristides de Atenas, que morreu em 130, ele escreveu para o imperador Adriano, que já era perseguidor da igreja. Justino, São Justino, que morreu mártir em 165, escreveu o seu apologético para o Antonino Pio, defendendo os cristãos e a fé católica. Tertuliano escreveu para o Marco Aurélio, aquelas frases que nós conhecemos muito bem, vede como se amam, né? O sangue dos mártires é a semente de novos cristãos, imperador. Não adianta o senhor ficar aí matando os cristãos nas arenas romanas, que quanto mais sangue cai nesse chão, mais brotam cristãos. Então essa participação deles na apologética foi muito importante. São Justino, por exemplo, escreveu: cortam-nos a cabeça, crucificam-nos, expõem-nos às feras, atormentam-nos com cadeias, com fogo, com suplícios mais terríveis. Ele escrevendo para Trifão, né? Lá na obra dele. Então, essa participação deles foi muito importante, né? A elite romana começou a se converter, como Santa Helena, depois do próprio imperador Constantino, porque esses padres da igreja, né, eles influenciavam muito já nos castelos, já nos palácios romanos, né? Então nós vamos ver senadores se convertendo, vamos ver gente importante porque vive, né? Tertuliano, por exemplo, no seu apologético, ele que morreu em 220, no ano 197, escrevendo para o Marco Aurélio, que era um imperador estoico, perseguidor terrível da igreja, né? Ele escrevendo aos governadores do império, onde ataca as violações do direito nos processos contra os cristãos. Ele fala de advogado, torturas usadas, condenação apenas por causa do nome de cristãos, enquanto os filósofos pagãos podiam negar impunemente a existência dos deuses. Ele escreveu que, abre aspas, né, pendemos da cruz, somos devorados pelas chamas, a espada abre nossas gargantas e as bestas ferozes se lançam contra nós. Está lá no seu apologético, 31. Né? Enfim, ele ainda disse, né, no seu apologético, se o Tibre transborda, se falta seca, se o exército romano perde uma batalha, a palavra é uma só: cristãos às feras. Ou seja, tudo que acontecia, a culpa era dos cristãos. Mas a ação desses homens cultos, preparados, como São Justino, São Leão Magno, Santo Agostinho, São Jerônimo, né? Esses homens foram fermentando, né, as bases do Império Romano, que depois, lá por volta do ano 313, já o imperador praticamente se converte, impede a perseguição dos cristãos, e depois, em 385, né, o outro imperador, Teodósio o Grande, então ele vai proibir o paganismo. E aí a religião cristã, pelo decreto de Tessalônica, passou a ser, né, o cristianismo a religião oficial do Império. Mas isso custou muito o trabalho de apologética desses grandes padres da igreja. Bom, depois também na teologia, vamos ver um trabalho importantíssimo, né? Por exemplo, Clemente de Alexandria, que morreu em 215, fundou, parece que a primeira escola teológica, né, da igreja em Alexandria, né? Ele dizia: diariamente vemos com os nossos olhos correr torrentes de sangue de mártires queimados vivos, crucificados ou decapitados. Está lá na sua obra Stromata 2, né? E por aí vai, né? Depois eu gostaria de destacar aqui também a participação de Santo Agostinho. Quando o império estava já desabando no tempo dele, e os mártires e os bárbaros já tomando ali o norte da África, tomando as suas cidades, Santo Agostinho e os pagãos culpavam a igreja pela queda do império, porque a igreja não, esses pagãos não prestam culto aos deuses, então os deuses estão se vingando de nós. Então Santo Agostinho vai e escreve a De Civitate Dei, a cidade de Deus, né? Realmente em resposta a esta acusação dos pagãos contra, e essa obra se tornou clássica, né?
a cidade de Deus. Depois nós temos também muitos mártires entre os padres da igreja. Vamos encontrar aí, por exemplo, né, Inácio de Antioquia, que não deixa de ser um padre da igreja, mártir no ano 107, no Coliseu. São Policarpo de Esmirna, gigante São Policarpo, que deu um testemunho heróico ali na arena de Esmirna. Depois Santo Irineu de Leão, São Justino, São Cipriano de Cartago, foram muitos mártires, né, que deixaram. Depois, uma outra participação muitíssimo importante dos padres da igreja foi exatamente no combate às heresias. Desde o gnosticismo, que foi a primeira que os próprios apóstolos tiveram que combater, Pedro, Paulo, João, mas entram aí, né, no combate contra o gnosticismo, o próprio Santo Irineu, que talvez tenha sido a obra mais importante, né, a diversos hereges, e o gnosticismo era tão difícil que Irineu compara vencer o gnosticismo como se você tivesse que pegar uma fera numa floresta, onde a fera se escondia atrás de cada árvore. Cortava-se uma árvore, ela se escondia atrás de outra. Então Irineu faz essa comparação. Foi como que precisassem cortar todas as árvores da floresta para conseguir pegar a fera, porque o gnosticismo era mutante, né? Todos aqueles gnósticos, né, Marcião e etc., eles iam criando vários, e eram preparados, inteligentes, né? Aliás, Santo Agostinho diz que nenhum herege é pouco inteligente. Os hereges dão muito trabalho porque exatamente eles são inteligentes e são importantes, eles formam escola. Então, quando surgiu o arianismo, por volta do ano 325, que a igreja teve que combater no Concílio de Nicéia, 325, principalmente com o trabalho heróico de Santo Atanásio, que chegou a ser exilado 5 vezes, porque os imperadores romanos do Oriente se tornaram arianistas, né? Influenciados por Eusébio de Nicomédia, e até o próprio Eusébio de Cesareia cedeu um pouco ao arianismo. Então os imperadores descendentes de Constantino, né, por 5 vezes Atanásio foi, né, exilado, mas eles derrubaram, mesmo que depois de 4 séculos de luta, derrubaram o arianismo. Mas esses gigantes, esses padres da igreja que, tanto aqui no Ocidente quanto no Oriente, né, defendiam vivamente a divindade de Cristo. E depois vem o macedonismo, no ano 381, né, em que Macedônio, patriarca de Constantinopla, veja, patriarca de Constantinopla, assim como o Ário do arianismo era um presbítero famoso de Alexandria, Macedônio, que negava a divindade do Espírito Santo, era um homem também patriarca de Constantinopla, não era um João Ninguém, né? Mas aí vem o Concílio de 381 de Constantinopla I e derruba de novo mais uma heresia, e esses padres todos que enfrentaram ali o arianismo enfrentam agora, né, o macedonismo, a negação do Espírito. E aí vamos ter então o credo niceno-constantinopolitano, falando que o Espírito Santo é Deus. Foi ele quem falou pelos profetas. Procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é igualmente adorado. Depois temos outras heresias, né? Santo Agostinho, no tempo dele, teve que enfrentar o donatismo e levou a questão para Roma, e o Papa condenou o donatismo, também já tinha o novacionismo de Novato, né? E Santo Agostinho vai dizer aquela frase célebre, né? Roma locuta, causa finita. Roma falou, encerrada a questão. Mas um Santo Agostinho da vida, ele teve que enfrentar 4, 5 heresias. O maniqueísmo, porque ele foi maniqueísta, né? Enfrentou aí o arianismo, enfrentou o donatismo, enfrentou o próprio macedonismo, né? Depois nós tivemos, né, o nestorianismo, de Nestório, que negava que Nossa Senhora era a mãe de Deus. Então nós vamos ver no concílio de Éfeso, 431, a figura extraordinária de São Cirilo de Alexandria. O grande São Cirilo de Alexandria vai lá e defende a maternidade divina, o dogma da maternidade divina com unhas e dentes, né? E o concílio termina chamando a Maria de Agios Theotokos, Santa Mãe de Deus. Então a participação da patrística aí foi fundamental. Tivemos também outras heresias, como o monofisismo, né? Monofisismo de Eutiques, né? Monge famoso de Constantinopla, que negava
né, que Cristo tivesse a natureza humana. Eu achava que o Verbo tinha engolido a natureza humana. Então Cristo não seria homem perfeito. Então entra São Leão Magno, escreve o Tomos a Flaviano e diz, não, Cristo é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele tem, né, a natureza humana, a sua pessoa é o Verbo, mas no Verbo tem duas naturezas, humana e divina. Senão ele não pode ser o Salvador. Se ele não é homem, não é Deus, ele não pode ser o pontífice, a ponte entre Deus e o homem que o pecado original tinha derrubado. Né? E depois já tinha tido uma outra heresia que negava, né, que Jesus Cristo tivesse alma humana, né? Apolinário, de Laodiceia, e os padres da igreja vão derrubar também essa heresia. Não, Cristo tem uma alma humana. Não é só o Verbo nele, se ele não tem uma alma humana, ele não é homem. Se ele não é homem, ele não é o Salvador. Não pode ser o Salvador. Isso tudo foi importantíssimo, ou seja, nessa teologia da redenção soteriológica, né, os padres da igreja tiveram um papel fundamental. Tivemos depois a questão do monoteletismo. Outro patriarca de Constantinopla, Sérgio, começa a dizer, não, Cristo está bom, Cristo é a pessoa, o Verbo, tem duas naturezas, mas nele não tem duas operações. Não existe nele uma vontade humana. Opa! A igreja gritou, como não tem uma vontade humana? Se não tem vontade humana, ele não é homem. Se não é homem, ele não pode ser o redentor do homem, porque o pecado foi do homem, é um homem que tem que redimir o homem. Né? A redenção está na carne, diziam os padres da igreja. Né? A redenção está na carne. Basílio, o grande Gregório de Nazianzeno, Gregório de Nissa, né? Então, a igreja derruba de novo, né, lá no Concílio de Constantinopla, 3, 4, vai derrubar o monotelitismo. Cristo tem uma vontade humana assim. Lá no Calvário ele quis fugir da cruz. A vontade humana perguntou ao Pai, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade. Aí eles enxergam uma coisa importantíssima. A vontade humana de Cristo era sempre submissa à vontade divina. Né? Então, ele fazia perfeitamente a vontade do Pai. E praticamente nós temos ainda lá, né, o iconoclasmo, a heresia do iconoclasmo, onde São João Damasceno, lá por volta do ano 780, vai quase que ser martirizado para vencer o iconoclasmo, que foi uma coisa terrível, uma perseguição violenta, porque os basileus, né, os imperadores romanos, se tornaram iconoclastas e queriam perseguir monges, e houve assim, muito derramamento de sangue. Mas São João Damasceno, doutor da igreja, enfrentou com unhas e dentes o iconoclasmo. E no Concílio de Nicéia II, 787, depois com outros desdobramentos, a igreja foi vencendo o iconoclasmo.